Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Foi divulgado hoje o segundo levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, o LIRA. O índice revelou que a infestação de larvas do mosquito nos imóveis pesquisados ficou em 3,6%. Em 2013, no mesmo período, o índice era de 3,8%. Os agentes de controle de zoonoses visitaram 11.215 imóveis e o resultado aponta que Uberlândia está em situação de alerta para a dengue. No primeiro LIRA do ano, realizado em janeiro, o índice era de 3,3%. 93% dos focos do mosquito estão dentro dos domicílios e 7% em terrenos baldios. Os 3 bairros mais afetados são Zaire Resende, Daniel Fonseca e Maravilha. Até o dia 15 de março, foi notificado em Uberlândia 1.408 casos da doença. E acontece de 25 a 28 de março em Uberlândia a terceira edição da FEMEC, a Feira de Máquinas, Implementos, Veículos Utilitários, Sementes e Fertilizantes. Hoje pela manhã, organizadores do evento falaram junto com a imprensa sobre as novidades. No Camaru, quase tudo pronto para a terceira edição da FEMEC, que será realizada na próxima semana. Uma das novidades anunciada pelo Sindicato Rural e parceiros é o primeiro feirão de cavalos, sem pregão ou comissão, com negociações feitas diretamente entre comprador e vendedor. A gente vai colocar à disposição, não é uma venda como um leilão, que a pessoa oferece um preço acima do outro, mas é uma comercialização com animais prontos, com genética superior, animais já domados, matrizes, garanhões. Então é uma ideia diferente que a gente teve para agregar na FEMEC, né? Aos poucos, a estrutura da feira fica pronta. Máquinas agrícolas já estão posicionadas. Estandes da prefeitura também irão funcionar dentro do parque. A primeira mostra de piscicultura vai ser montada nestas tendas. Também vai estar aqui o presidente do INCRA Nacional, onde nós também estaremos assinando um convênio com a universidade e, ao mesmo tempo, transformando também a nossa sala do INCRA aqui em Uberlândia numa sala também de atendimento, não só agora para a nossa região, mas podendo acessar diretamente o INCRA Brasília, podendo resolver problemas não só dos pequenos produtores, mas também de todos os produtores da nossa região. Clínicas tecnológicas serão ministradas este ano por especialistas da Universidade Federal de Uberlândia para os criadores de gado. Segundo o presidente do Sindicato Rural, a expectativa é que a FEMEC movimente mais de 200 milhões de reais. O ano passado nós tivemos 120 milhões, dá 132 milhões negociados, e a nossa intenção esse ano é que chegue aos 200 milhões. De acordo com os organizadores e parceiros, a FEMEC já é considerada a maior feira deste segmento em Minas Gerais e deve se tornar nacional. Ela vai ser uma das 10 feiras, né, do agronegócio no Brasil. Acho que isso é fundamental e é a grande feira do agronegócio de Minas Gerais. Então, acho que essa iniciativa do Sindicato Rural, que tem todo o apoio da Prefeitura, e esse ano, né, com a vinda realmente do Mais Alimento completo aqui, isso realmente reforça cada vez mais. E nós queremos introduzir, de fato, coisas novas na agricultura familiar, como o caso da genética, como o caso de cavalos selecionados, então, para que eles também tenham acesso e nós possamos aumentar ainda mais a produção na nossa região. É uma grande feira, hoje já é o número dela já de faturamento da feira de negócios gerados, sem dúvida ela já é hoje a grande feira do estado. A feira também conta com a parceria da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural. Segundo o gerente regional, vários serviços serão colocados à disposição dos produtores, inclusive o transporte. Nós teremos mais de 40 caravanas, né, vinda da região aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde nós estamos trazendo os produtores, sobretudo os agricultores familiares, para que eles tenham conhecimento da feira e vejam as oportunidades de bons negócios que eles terão aqui. A FEMEC é aberta para toda a população, mas o foco principal são os produtores rurais interessados em viabilizar negócios. Os interessados em expor os seus produtos também podem procurar o Sindicato Rural de Uberlândia, que funciona dentro do Camaru. E os candidatos que pretendem prestar vestibular pela UFO para o segundo semestre deste ano têm ainda uma semana para fazer as inscrições. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Orozim Borrego, que é diretor de processos seletivos da UFO. Professor, semana passada o senhor já tinha adiantado que viria novamente para falar justamente disso, né? As inscrições estão terminando o prazo para que elas sejam feitas, vão, né? Até quarta-feira da semana que vem, no dia 26.
Nós estamos oferecendo 1.522 vagas, 422 vagas em 47 cursos agora no segundo semestre. E a diferença principal é que, em relação ao mesmo vestibular do ano passado, a gente teve um aumento de 50% das vagas destinadas à ampla concorrência. Quer dizer que esse ano tem mais chances do candidato entrar na universidade. Os candidatos de ampla concorrência. O número de vagas total permanece o mesmo. Mas para compensar aquela perda da ampla concorrência que aconteceu no primeiro semestre, a universidade houve por bem fazer uma compensação aumentando as vagas para esse tipo de modalidade no segundo semestre. Agora, se as inscrições terminam na próxima quarta-feira, imagino que a procura deve estar alta durante essa semana, ou as pessoas deixam mesmo para a última hora, lá para terça estão fazendo inscrição ainda. A gente faz um estudo, os primeiros 2 dias são muito altos, tem um número de inscrições muito alta, e nos 2 últimos dias também tem uma inscrição mais alta. Mas depois a coisa ser um pouco menor no fim de semana, mas se estabelece mais ou menos igual. E a gente deve ter alguma coisa, quantidade de candidatos mais ou menos igual ao que aconteceu no ano passado. Então vamos dar dicas para as pessoas fazerem uma boa inscrição para não ter problema. Quais os requisitos para se inscrever? A boa inscrição, a pessoa deve sempre atentar a procurar todas as informações, principalmente no site da universidade, no www.ingresso.ufo.br, porque é o site que a universidade se responsabiliza pelas informações que são ali prestadas, correto? Bom, a gente sempre faz, porque ali tem as informações do prazo de inscrição, da documentação que tem que ser apresentada no caso de aprovação, as datas de matrícula, os conteúdos programáticos, tem sempre um pequeno calendário que facilita a vida do estudante, no caso do candidato, para que ele possa prestar um vestibular com tranquilidade. Depois de feita a inscrição, qual que é o próximo passo? É fazer as provas e quando elas acontecem? As primeiras fases estão acontecendo. Hoje teve uma pequena alteração em função da realização da Copa do Mundo. Ah, sim. Então a gente está tendo a primeira fase no dia 10 e 11 de maio e a segunda fase no dia 7 e 8 de junho. Mas torno a insistir, essa conferência sempre deve ser feita através das informações prestadas no edital. Depois das provas, o resultado da primeira fase e depois da fase final, quando saem, professor? Bom, já tem essa data? A data está prevista no edital também, mas é para o ingresso no semestre 2014-2, que vai ser lá a setembro. A gente tentou evitar de colocar as datas acontecendo com a Copa do Mundo também. Mas é no calendário normal da UFO que vai acontecer a divulgação do resultado final dos classificados. Tá certo. Só para lembrar, então, se você quer se inscrever neste próximo vestibular, você deve entrar no site www.ingresso.ufo.br. É isso mesmo, né, professor? É isso aqui. Tá certo. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Vamos torcer para que seja mais um vestibular de sucesso aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu que agradeço e boa noite. Um abraço, boa noite, professor. Veja como fica o tempo em Minas Gerais. Deve ficar parcialmente nublado com chuvas típicas de verão no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado. À tarde e à noite pode chover a qualquer momento. A mínima prevista 19 graus e a máxima não passa de 32. Confira a previsão em outras cidades de Minas. Sol e aumento de nuvens em Unai. À tarde e à noite há previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Dia ensolarado em Monte Carmelo. Há previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 17 e máxima de 31 graus. O tempo em Estrela do Sul é de sol entre nuvens pela manhã. Pode chover a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em Capinópolis, o dia amanhece nublado. À tarde e à noite pode chover a qualquer momento, mínima de 17 e máxima de 31 graus. E depois do intervalo, os detalhes de uma pré-conferência que trata da saúde do trabalhador. A gente volta já. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Oi? Pode começar? Pode ir? Lá vai, hein? Vocês estão vendo isso aqui? Outro dia caiu um raio na rede elétrica e passei o maior aperto para afastar essa mocinha do fio partido. E ontem, um cidadão acorda se sentindo jardineiro e resolve podar a árvore em frente à casa dele, com um fio enorme passando no meio dos galhos. Quem foi impedir? Quem? Resultado?
uma asa torcida, um pé inchado, a auréola amassada. Mas sabe o que dói mais? É o desgosto. Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. E aí, gente, valeu? Foi boa essa? Ai! CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. Eu sou o Dr. Cícero, psiquiatra. A dependência química progride e avança na sua cura quando a gente foca o problema não só na erradicação da droga, mas sim no crescimento da pessoa. Vencer o crack é a soma de diversas vitórias. Por isso, o programa Crack é possível vencer. Investe na capacitação de profissionais de saúde, assistência social, educação e segurança, entre outros. Essa é a evolução, esse é o progresso. Ligue 132 e saiba mais. Governo Federal. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. Realizada em Uberlândia a pré-conferência microrregional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A etapa tem como objetivo analisar as propostas para a conferência macro-regional do Triângulo Norte. No mesmo espaço, os secretários e trabalhadores da saúde da microrregião, junto com representantes dos conselhos, sindicatos, escolas de saúde, debateram as propostas que serão encaminhadas para a Conferência Macro-Regional Triângulo Norte, prevista nos dias 15 e 16 de maio em Uberlândia. O eixo principal dessa conferência é estar implementando a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e reforçando nesse segmento do trabalhador rural de estar melhorando as condições de trabalho dele lá no seu local de trabalho. A discussão sobre os 4 eixos que norteiam a conferência, como o desenvolvimento socioeconômico e reflexos na saúde do trabalhador, a implementação política nacional de saúde, a participação no controle social no tema saúde do trabalhador e o financiamento das ações de saúde do trabalhador, vão auxiliar a implementação de uma política nacional de saúde no setor e dar mais segurança e qualidade de vida ao trabalhador de todas as categorias, inclusive da zona rural. Um professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia está estudando novas perspectivas para o tratamento da doença de Chagas. E a ideia é criar uma droga que ataque mais a doença sem afetar a saúde do paciente. E é com ele, com o doutor e professor Cláudio Vieira Silva, que a gente conversa agora. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Cláudio, eu gostaria de saber o seguinte, como que surgiu essa ideia? Você me contou antes da entrevista que foi no seu doutorado lá em São Paulo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a descoberta dessa proteína começou durante meu doutorado na Unifesp, em São Paulo, e a gente via que essa proteína tinha alguma atividade relacionada com o processo de invasão do parasita na célula hospedeira, na entrada dele. E continuando o processo de caracterização disso daí, a gente percebeu aqui em Uberlândia que a função primordial dessa proteína é driblar o sistema imunológico do hospedeiro, perpetuando a infecção. Né? Então,
temos vários dados ainda não publicados, mas que reforçam essa nossa hipótese, e em função disso a gente desenvolveu no laboratório, em colaboração com outros pesquisadores, peptídeos, que são sequências de aminoácidos pequenininhos que inibem a atividade biológica dessa proteína. Então, ou seja, se essa proteína ela faz com que o parasita se perpetue no indivíduo infectado, se você bloquear a atividade dessa proteína utilizando essas pequenas sequências de aminoácidos, você consegue então expor esse patógeno ao sistema imunológico para que ele seja devidamente eliminado e não simplesmente controlado, como é o caso que acontece normalmente em indivíduos infectados. Ela ficaria presa dentro, ela não conseguiria sair dessa célula, desse hospedeiro. Se você bloquear, aí ela ia sair da célula do hospedeiro e vários fatores fluidos do sistema imunológico poderiam controlar essa infecção e matar esse patógeno. Quer dizer, é uma descoberta muito bacana, e que você me contou que ao longo dos trabalhos, das pesquisas, vocês tinham um objetivo no início, que esses objetivos foram alcançados e estão melhorando a cada momento nessa pesquisa, né? É verdade. A gente, né, no meu doutorado e no laboratório, a gente trabalha com ciência básica, né, o processo de interação patógeno-hospedeiro, as moléculas envolvidas nesse processo. Nunca diretamente a gente vislumbrou o tratamento. Né? Então eu acho que o legal dessa história é exatamente isso, porque quando você vislumbra o tratamento, você usa compostos químicos que normalmente são tóxicos, que têm produtos, sofrem processos metabólicos, que os produtos intermediários desse metabolismo são tóxicos normalmente para a célula hospedeira. E no nosso caso, como a gente está trabalhando com aminoácidos para bloquear a atividade de uma proteína que é só do parasita e não do indivíduo humano, esses aminoácidos não são tóxicos, são facilmente eliminados, são extremamente específicos. Então, assim, a possibilidade de que isso venha gerar uma terapia mais eficaz e mais saudável para o indivíduo infectado é bastante grande. O nosso tema, infelizmente, está acabando, porque o assunto está muito interessante e um assunto tão importante como esse. Mas eu gostaria de saber o seguinte: você já me disse que desde 2006 vocês fazem essa pesquisa, né? Vocês, eu digo, você da UF e também o pessoal lá da Unifesp. Eu gostaria de saber o seguinte: a que ponto vamos chegar? Quando vamos começar a ter essas pesquisas, os testes? Vocês já têm essas datas, essa expectativa ou não? Como é que é? A gente tem a expectativa, mas assim, é todo um processo muito lento e longo. A gente ainda está em fase pré-clínica, né? A gente não tem a menor ideia ainda de quando poderemos e como vamos iniciar esse processo de usar em modelos experimentais humanos, em indivíduos infectados, né? Assim, testes em pessoas doentes. Por enquanto, a história vai permanecer. Vocês vão continuar estudando no laboratório. Tá certo. Professor Dr. Cláudio, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês. E a gente espera que, eu sei que esse período de estudo, de pesquisa é muito lento, a gente sabe disso, mas a gente espera que seja o mais rápido possível para a gente poder usufruir desse trabalho bonito que vocês fazem. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E os ovos de Páscoa estão mais caros este ano. É o que você confere depois do intervalo. A gente volta já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados no teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brite de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é,
toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa CRAC é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2014 na Universidade Federal de Uberlândia. O vestibular é composto em 2 fases. A primeira acontece no dia 10 de maio e a segunda no dia 7 de junho. São ofertadas 1.522 vagas em 49 opções de cursos de graduação. Para ter acesso ao edital completo e realizar a inscrição, é preciso acessar o site www.ingresso.ufo.br até o dia 26 de março. A taxa para pagamento é no valor de R$ 105. E daqui a pouco, às 10 horas da noite, tem o programa UFO no Plural. E a gente vai saber qual o tema desta noite com a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, boa noite. Boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O bate-papo de hoje é sobre o CIAEM, Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da Universidade Federal de Uberlândia. Eu converso com Larissa Macedo, que coordena a gestão deste espaço, e é ela quem explica como que ele funciona, do número de vagas, quem pode participar, das etapas de seleção e dos serviços gratuitos de assessoria e consultoria. Não perca, já é daqui a pouquinho às 10 da noite, claro, eu conto com você. Até lá! O comércio já está preparado para as vendas de ovos de Páscoa, mas o tradicional chocolate este ano está custando mais caro. Eles estão espalhados por toda parte nos supermercados e casas especializadas. Os ovos de chocolate já aquecem as vendas nesta loja de doces. O gerente espera que a Páscoa seja responsável pelo aumento de 20% no faturamento. A palavra de ordem está aí na a diversificação de produtos. Hoje a indústria investiu bastante assim, em termos infantis em produtos direcionados à linha infantil, juvenil e adulto. Coisa que a gente não tinha no ano passado e esse ano nós passamos a ter. Para poder atingir esse público, tá? Essa gama que realmente ficava aí flutuando e hoje vai ser atingida mesmo. Expectativa que vai além das pesquisas de mercado. O presidente do Sindicato do Comércio de Uberlândia aponta que, de modo geral, as vendas devem crescer de 8% a 10% em relação a 2013. As lojas têm muitas opções, né? Ela tem os ovos de Páscoa, mas também tem as barras de chocolate, que são mais baratas, tudo. Mas nós também temos um estudo interessante feito pela FEComércio, a questão da procura do consumidor por tipo de chocolates diferentes. São chocolates diet, que não tem pouca açúcar, chocolates amargos e tal. Esses chocolates geralmente são mais caros do que os tradicionais, mas existe um público consumidor que aumentou relativamente em proporção ao ano passado, cerca de 30%, que impulsiona o faturamento das empresas para cima. Para aqueles que fazem questão de saborear o tradicional ovo de Páscoa, é bom preparar o bolso. Os preços estão mais amargos e chegam com reajuste de até 15% quando comparados com o ano passado. A dica é pesquisar. Só esta loja tem opções que variam de 59 centavos a R$ 70. São artigos para agradar o bolso e o paladar. Tem pessoa que já vem, já quer aquele ovo, já aproveita para não deixar que talvez mais perto da Páscoa falte o ovo, entendeu? E a gente não tem a segunda compra, então tem pessoas que querem aquele ovo e vem um mês antes, até quando chega já está procurando o ovo, antes até mesmo de precificar o ovo a gente já tem pessoas procurando. E tem sim a pesquisa de mercado que muitos clientes fazem também. E mesmo faltando ainda mais de um mês para a Páscoa, muitos consumidores estão se antecipando. É o que fez Dona Dejane, que saiu em busca dos ovos de chocolate para os netos e sobrinhos. Escolhendo, tem os netos, né?
O sobrinho. Ontem mesmo foi uma turma lá em casa. Vovó, cadê o ovo de Páscoa? A vovó não comprou. Você não vai comprar, não? Falei, vovó vai pensar. Então já veio olhar? Já vim olhar, mas não vou levar, mas é para vovó aqui. Escovar os dentes corretamente é fundamental para a saúde, mas o problema é que muitas pessoas não dão tanta atenção a este hábito. Mas os especialistas alertam, os cuidados devem começar ainda na infância. Quem tem criança em casa sabe, escovar os dentes é uma tarefa que exige paciência e supervisão de perto. Na casa de Manuela são 2 meninos, Arthur de 8 anos e Luca de 6. Por mais dedicada que a mãe seja, algumas dúvidas ainda aparecem na hora da escovação. Levamos a dentista Fabiana Xavier para ajudar na escovação dos pequenos. A gente vai virar a escova para a gengiva, na direção da gengiva. Fazer movimentos de bolinhas ou de cima para baixo. Ou de cima para baixo. A turma aprendeu que para os dentes bem escovados são necessários pelo menos 2 minutos. Outra questão esclarecida foi referente ao creme dental e a escolha do enxaguante bucal. O dentista ele vai te dar um indicativo se aquela criança está precisando de um suplemento extra de flúor ou não. Tá? Porque isso é um suplemento extra. A pasta de dente, o mais importante é você observar se ela contém flúor, porque o flúor é o ativo que vai realmente proteger o esmalte dos dentes. E onde devemos guardar as escovas? Se você guardar na parte externa de um banheiro, você colocar uma capinha que também tenha furos para que essa umidade venha se secar e não venha proliferar fungos e bactérias. A dentista falou também sobre as novidades do mercado. Aqui tem um painel, quando você liga essa escova, ela já dá um temporizador de 2 minutos e separa em 4 partes da escovação, que seriam os 4 lados da boca. Mas como nem todo mundo tem acesso a esse tipo de produto, valem as regrinhas básicas. O seu dentista ele pode te orientar uma escova mais barata, mas que seja funcional para você, para os seus dentes, para a sua anatomia de dente. E uma pasta de dente que contenha flúor, que é o mais importante, e usar o fio dental uma vez ao dia. Lições que os meninos aprenderam direitinho. Eu aprendi que é o correto escovar dente para a gente encurvar, não ser reto, escovar de cima para baixo, porque antes eu fazia isso assim, ó. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais para você. Obrigado pela audiência, boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.